A nossa saúde, ela não é uma coisa que simplesmente acontece, sabe? É algo que a gente constrói. Pensa nisso, tijolo por tijolo, escolha por escolha, todos os dias. E é sobre essa ideia poderosa que a gente vai mergulhar agora para entender como levantar uma estrutura de vida realmente sólida. Parece uma pergunta absurda, né? Imagina só, alguém sentar com papel e caneta para planejar como vai ficar doente. A própria ideia é ridícula. Mas é justamente essa pergunta que nos leva direto ao centro da nossa conversa. E é aqui que está o grande paradoxo. Muitas vezes, a gente trata a saúde como se fosse o estado padrão das coisas. Algo que a gente simplesmente tem até o dia que perde. Mas a grande verdade, e o ponto central do material que a gente está analisando, é que uma saúde que dura, ela exige um plano, um projeto. Exatamente como qualquer outro objetivo importante na vida. Agora se prepara para esse número, porque ele é bem alarmante. Só 5%. É isso mesmo. Estatisticamente, essa é a minoria, a pequena minoria de pessoas que consegue chegar na aposentadoria com a saúde em dia, pronta para curtir a vida depois de anos de trabalho. E para deixar a situação ainda mais séria, olha esse dado. 36% das pessoas nem chegam a completar 65 anos. E o mais chocante é que muitas dessas mortes, como aponta a nossa fonte, estão ligadas a condições que poderiam, sim, ser prevenidas. Coisas como problemas de coração, câncer, estresse. Isso mostra que é urgente a gente mudar a nossa abordagem. Tá, então por onde a gente começa a construir essa tal casa da saúde? Bom, a fundação, o alicerce de tudo, é a nossa mente. Antes mesmo de falar sobre dieta ou exercício, a gente precisa entender como o nosso estado mental afeta diretamente o nosso corpo físico. Essa citação do Dr. Charles Mayo, ela é muito direta. Preocupação, dúvida, estresse, isso não é só um sentimento abstrato que fica na cabeça. Eles têm consequências físicas, reais, que impactam sistemas vitais do nosso organismo. É a prova de que mente e corpo estão totalmente conectados. E essa outra citação aqui vem para reforçar a ideia. Emoções como desgosto, ansiedade, culpa, elas funcionam como se fossem um ralo drenando a nossa energia vital. Isso enfraquece as nossas defesas e literalmente abre as portas para a doença entrar. E isso não é só teoria não, é pura prática. As chamadas doenças psicossomáticas são a prova viva dessa conexão. Condições como asma, úlceras, pressão alta e até infartos podem ser diretamente agravadas ou até mesmo causadas por fatores psicológicos. O que a gente pensa e sente se manifesta no corpo. Simples assim. Ok, com o alicerce mental bem firme, vamos agora para os materiais de construção, a nossa comida. E aqui, a fonte que a gente estuda faz uma distinção que é crucial. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente comer e verdadeiramente se alimentar. Olha, a diferença é bem clara, né? Comer pode ser um ato automático, sabe? Só para encher o estômago. Agora, alimentar-se, isso é outra história. É um ato consciente de escolher os materiais certos para reparar o corpo e dar para ele o que ele realmente precisa para funcionar bem. A fonte chama bastante atenção para o que ela define como pseudoalimentos. O que são eles? São basicamente produtos que enganam o nosso estômago, mas que não nutrem as nossas células. É como tentar construir uma casa usando isopor no lugar de tijolo. Pode até preencher o espaço, mas não dá estrutura, não dá força nenhuma. Essa frase aqui resume perfeitamente tudo que a gente viu até agora. Cada elemento, a comida, a água, os nossos pensamentos, o ar que a gente respira, tudo isso se torna parte de nós. Não tem como separar a nossa saúde das nossas escolhas de todo dia. E isso nos leva à grande metáfora, a imagem central dessa análise. O corpo é como uma casa, e cada pessoa é a construtora responsável por ela, todos os dias. A fonte usa uma parábola muito poderosa para ilustrar isso. Um capataz recebe a tarefa de construir uma casa para o patrão. Ele tem um plano, tem o dinheiro, mas aí ele decide cortar uns custos aqui e ali, sabe? Usa os materiais mais baratos, não segue o projeto direitinho para economizar, enfim. Quando o patrão volta, ele paga pelo seu serviço e ele entrega a casa de presente para o próprio capataz. O construtor, que foi todo descuidado, descobre, tarde demais, que ele estava, na verdade, construindo a sua própria morada. E agora, ele teria que viver com as consequências das más escolhas que fez. E aí a reflexão fica pra gente, né? Que tipo de material está sendo usado na construção do nosso próprio corpo? A gente está usando o melhor que pode, seguindo um bom plano? Ou será que estamos cortando custos, usando pseudo-alimentos e pensamentos negativos?
No final das contas, somos nós que vamos morar nessa casa. Mas olha, a boa notícia é que não importa como a construção foi feita até agora, sempre é tempo de mudar o projeto. Nunca é tarde para começar a usar materiais de melhor qualidade. E o plano de ação é bem claro. A ideia é adquirir novos hábitos, definir novos objetivos para criar, de fato, um novo estilo de vida. Isso significa o quê? Focar em comida de verdade, movimentar o corpo com frequência e, como a gente viu lá no começo, cultivar a calma mental. Com isso, a perspectiva muda completamente. Prevenção não é só ficar fugindo da doença, é correr em direção à saúde. É um processo ativo, de construção mesmo, e não só uma tentativa de evitar que a casa desmorone. E para quem talvez esteja pensando que não construiu a melhor das casas até agora, não tem motivo nenhum para desanimar. Essa citação nos lembra que o verdadeiro poder está em saber recomeçar. Cada novo dia é uma nova oportunidade para fazer uma escolha melhor. E assim, a questão final não é sobre o que passou, mas sobre o agora. A construção da nossa saúde futura começa com a próxima refeição, com o próximo pensamento, com a próxima noite de sono. A obra está sempre em andamento. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo tijolo que a gente vai colocar no lugar?